Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e só para reforçar, continua a maratona MCU. Lembrando que todos os filmes terão spoilers, onde eu vou falar de todos os aspectos do filme, inclusive da cena pós-crédito. E continuando a maratona, dessa vez estou falando de Thor. Quando o Kenneth Branagh foi anunciado como diretor do Thor, ele diretor shakespeariano, experiente, a gente imaginou que a gente ia ter um filme com um tom de tragédia. E acho que esse tipo de personagem pedia esse tom. Então foi um pouco decepcionante ver esse Thor no cinema, e ele ainda é decepcionante toda vez que eu vejo. Primeiro de tudo, Thor é um filme que ele não se justifica. Ele não é interessante o suficiente, os personagens não são interessantes o suficientes para eu querer saber mais deles. Esse filme claramente existe para preencher a cota dos Vingadores, porque a gente sabe que o Thor é um dos Vingadores. Aqui a gente vê como o Thor se tornou o Guardião da Terra e que antes disso ele era um menino mimado, apaixonado por guerra. E um dos maiores problemas para mim com esse filme é que ele é um filme muito apressado em todos os aspectos dele. Eu acho que não tem um aspecto que funciona. Essa parte do Thor gostar de luta, ela só é falada. Ela não é mostrada em nenhum momento. Ela só surge, de repente, num discurso. Aqui os gigantes de gelo que vivem em Jotunheim estão numa trégua há muito tempo com Asgard, invadem Asgard enquanto o Thor está sendo coroado rei. E mesmo que seja resolvido pelo guarda que eles têm, que é o Destruidor, ainda assim o Thor quer ir atrás e descobrir o que aconteceu e quer guerra porque ele gosta de guerra. Esse personagem, eu sei que ele gosta de guerra porque eu já li alguma coisa de mitologia nórdica e eu sei que o Thor quer qualquer motivo para brigar. Aqui, como eles não mostram, eu só sei porque eles dizem. Então ele é um filme que diz e não mostra. E isso é muito irritante. Acho que se tivesse alguns minutos a mais de mostrando ele brigando por qualquer motivo, ele, sei lá, em outras guerras, enfim, eu acreditaria mais nesse personagem. Então o Thor desobedece a ordem direta do Odin, do pai dele, de não ir procurar guerra com os gigantes de gelo, e obviamente, como ele é desobediente, ele vai. Eles voltam para casa, o pai dele, como castigo, bane ele pra terra, joga ele para um lado, o martelo dele pro outro. E a partir daí, o que já estava desengonçado fica ainda pior. O Thor vem pra Terra, ele é encontrado pelos cientistas que estão pesquisando uma ponte, enfim. Ele é encontrado por alguns pesquisadores, um deles é a Jane Foster, vivida pela Natalie Portman, que, apesar de ser uma das melhores atrizes da atualidade, e ela merece todos os títulos que ela tem, aqui ela aparece fazendo um tipo vergonhoso. Toda vez que o Thor fala com ela, ela dá uma risadinha. E eu apelidei ela de Giggly Jane, ou traduzindo, Jane Risadinhas. É vergonhoso de ver que, de repente, uma cientista que está no meio de uma pesquisa importante se torna uma menina de 12 anos que dá risadinhas e fica vermelha quando um lorde beija a mão dela. É sério, bem aquelas coisas tipo de filme medieval, sei lá, da década de 20, onde as meninas não podiam sair sozinhas. Além disso, o filme é filmado de um jeito pavoroso. Existe uma tentativa de assinatura de direção, mas ela não funciona. Existem uns quadros que são filmados inclinados e eles não têm a necessidade de ser. Existe um quadro do horizonte e ele está inclinado por nenhum motivo. E isso acontece tantas vezes que eu gritei várias vezes: meu Deus, arruma essa câmera, que tortura ver esse quadro inclinado desse jeito, que irritação que tá me dando. Não faz sentido, não tem essa necessidade. Eu tô parecendo má aqui, mas eu tô tentando ser o mais justa possível com isso aqui que eu tenho, mas eu não consigo encontrar uma maneira de ser mais direta do que essa. Ele é um filme super escuro, as cenas de luta tem 300 mil cortes, você não consegue entender o que tá acontecendo, elas não são empolgantes, elas são bagunçadas, eu não consigo ver a dimensão do poder dos personagens. Eu só sei que o Thor tem um martelo e que ele é super forte e que ele gosta de briga, mas os personagens amigos deles, que eu mal sei o nome porque eu não me importo com eles, são tão genéricos
que eu nem sei quem eles são, e eu sei que de alguma maneira eles são importantes, mas o filme não consegue deixar clara essa importância pra mim. Só tá ali um grupo que é de amigos dele e que não faz nada sem ele. Porque quando ele é banido pra Terra, o grupo fica o dia inteiro choramingando. Ai, o que a gente vai fazer sem o Thor? Ai, vamos falar pro pai dele mandar ele de volta. Ai, vamos falar pra mãe dele. Parece um bando de criança ou de adolescente que não consegue fazer nada sem o líder da turma. É sério, eles ficam literalmente choramingando o tempo inteiro. Ai, o Thor não tá aqui. Mano, vocês não tem umas guerras pra lutar, uns portão pra guardar, sei lá, vai limpar o chão, vai arrumar suas próprias roupas. Vocês têm que funcionar sem o líder de vocês aí. A Darcy da Cat Dennings, ela é totalmente dispensável. Se você tirar todas as cenas dela, não vai fazer falta nenhuma. Ela tenta servir como alívio cômico, mas não passa nada além de constrangedor. Ela fica tentando o tempo inteiro falar Mjolnir de um jeito diferente, e ela chama ele de Mil ou o que quer que seja. E eu só fico, mano, cala a boca, Darcy, você só fala merda. Você nem sei porque que você tá aí. É constrangedor de ver e totalmente desnecessário. O Dr. Self, vivido pelo Stellan Skarsgård, não serve nada além de expor. O Thor, em um momento ele tá numa biblioteca, mostrando pra gente um livro de lendas que fala dos deuses nórdicos, pra tentar acreditar no que o Thor é. Esse filme, ele é... Não é só que o filme é curto, o problema não é o tempo de duração do filme, é o jeito que a história é contada. Ele é um roteiro fraco, com um argumento fraco, ele não tem nenhuma amarra, ele não tem nenhuma profundidade nos personagens. Eu não conheço o Thor, eu não conheço o personagem, eu não tenho tempo de me interessar por ele, de saber quem ele é, justamente por esse roteiro que não funciona, ele não funciona em nenhum aspecto. E pra não dizer que ele é de todo ruim, ainda existe o Anthony Hopkins, que sempre entrega um personagem intenso e toda a experiência que ele tem, ele consegue transmitir. Então aqui a gente tem um Odin nervoso, porém sábio. Ele não bane o Thor sem necessidade. O Thor realmente passou por cima da autoridade dele. Fez uma coisa desnecessária que pode quebrar a trégua que existe entre dois mundos há muito tempo. A revelação do Loki, que é o irmão do Thor, ser um gigante de gelo, que o Odin viu que era uma criança inocente e precisava de cuidado, e levou para casa para cuidar, e pensou que em algum momento ele poderia ser uma arma para postergar essa paz, também é interessante. Não existe drama, o Loki pergunta quem ele é e ele diz na hora. E o Tom Hiddleston é uma das surpresas agradáveis desse filme, já que claramente ele se diverte sendo Loki. Ele consegue entregar essa ambiguidade que o personagem tem, além da intensidade emocional que ele transmite, coisa que o Chris Hemsworth não transmite. Ele é carismático, ele tem a imponência física, mas eu não consigo comprá-lo como ator. O Tom Hiddleston, ele se sai infinitamente melhor, e o Loki dele só cresce. Eu vou falar dele mais, obviamente, mas o Loki dele só cresce, e ele consegue transmitir essa faceta divertida e dramática que o personagem tem. Afinal, você descobrir que você é adotado, que você é um gigante de gelo, e que toda essa sensação de deslocamento que você sente a vida inteira, ela tá justificada. Afinal, ele não pertence de verdade a esse mundo, apesar de ter crescido com Thor, de ter crescido com Odin. E é daí onde vem a necessidade de vingança dele. Ele sempre se viu abaixo do Thor, então ele quer se vingar, mesmo que de uma forma impulsiva. E um ponto interessante também é que o Loki vai mudando as ações dele de acordo com o que vai acontecendo. Então ele tem um plano, o plano não sai como ele espera, ou ele acha que tá exagerado demais e ele muda no meio. Além disso, tem uns easter eggs o nome falso que escolhem pro Thor é Donald Blake, que é a identidade que ele assume quando ele tá na Terra. A gente tem um hint do Hawkeye quando o Thor tenta invadir onde o martelo dele foi encontrado e tenta tirar o martelo do lugar. É uma cena muito bonita e é um pouco triste ver que ele não consegue. E mesmo que ali ele ainda não tenha a integridade, mesmo que ele ainda não tenha aprendido a lição que o Odin queria que ele aprendesse, quando ele é lançado pra Terra, o martelo ainda reage a ele, afinal o martelo é dele. E ainda aqui, mesmo que na batalha final ela seja clara, ainda volta pra assinatura horrível da escuridão habitual que os filmes da Marvel têm. Eu não sei qual que é essa necessidade de filmes tão escuros que
que acaba atrapalhando o processo, acaba atrapalhando o que a gente tá vendo. E uma das coisas que mais me incomoda, e me incomoda desde a primeira vez que eu vi, e toda vez que eu assisto me incomoda mais ainda, é a mudança brusca que o Thor tem de personalidade. Então, o que a gente sabe aqui é que o Thor é um menino mimado, que não aceita ouvir não como resposta, que é banido com um castigo do pai justo, porque ele desobedece claramente uma ordem. E tudo isso a gente sabe que é pra ele crescer e pra ele entender que as coisas não funcionam do jeito que ele quer. O Odin baniu ele pra Terra porque ele viveu uma vida de desrespeito, viveu uma vida de quebrando regras, sempre lutando, e ele quebrou uma regra muito importante ao ir pra um planeta e tentar causar uma guerra que o pai dele proibiu, mostrando que ele é temperamental, infantil e não seria um rei sábio que nem o pai dele é, e ele é banido pela Terra. Me dá uma sensação de que se passaram tipo 2 ou 3 dias no máximo, e essa mudança acontece aí. Quando ele tá aqui, o Loki manda o Destruidor atrás dele, e ele fala, não, ok, eu vou lutar. Eu falei, eu entendo que você vai lutar pra proteger e tal, mas a mudança dele de personalidade, a lição que o Odin queria dar, ela só é forçada aqui. Porque eu não acredito que um personagem que viveu não sei quantos anos, praticamente todos eles com essa ânsia de luta, com essa ânsia de briga e de desrespeito das regras, fosse mudar tão rapidamente. Eu acho que se tivesse uma construção um pouco maior, se tivesse, sei lá, umas elipses mostrando outono, verão e inverno, ou mesmo que escrevesse 6 meses depois, alguma coisa que fosse plausível e que condizesse com essa mudança, o filme ia me incomodar menos. Mas ele é apressado desde o começo do banimento, do Loki querer se vingar, do castigo e dele aprender a lição. É uma coisa que soa muito rápida e que teria sido corrigido de uma forma rápida até, se o roteiro, se o argumento fossem bons, coisa que ele não é. No final, o Thor ele é um filme desnecessário, que não se justifica, que aparece aqui só para apresentar um personagem e que não faz da melhor maneira possível, já que eu não me importo com ele. E até a cena pós-crédito ela é fraca, que nem o filme todo é. A gente tem o Nick Fury apresentando o Tesseract, ou o Cubo Cósmico, e o Loki que cai na batalha final, enfim, aparece aqui provocando ele. E a gente vai saber mais desse cubo no Capitão América, que é o próximo filme dessa maratona. Um beijo e até a próxima.